Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito que Deus nos tem concedido para guiar aqueles que se sujeitam a Ele e levá-los aos pastos verdejantes, à terra prometida, ou a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel. Essa terra prometida não é... Antigamente, no Velho Testamento, para o povo de Israel, para os filhos de Israel, era a terra onde Abraão foi enviado, a terra de Canaã. Mas hoje, depois que Jesus, o nosso Senhor, veio à terra e deu a vida dele, Jesus deu a vida dele, ele deixou a glória excelsa dos céus e veio aqui na terra, se vestiu ou assumiu o corpo humano, serviu ao Pai, deu a vida dele, deu o seu ser, a sua alma, para adquirir, comprar a nossa alma, para salvar a nossa alma da morte. Então Jesus não veio aqui no mundo para nos dar uma terra prometida aqui neste mundo, para nos dar apenas uma nação para que nós pudéssemos viver 80, 90, 100, 120 anos. Não. Seria muito pouco, insignificante. Você acha que Jesus viria a este mundo e deu a vida dele para que nós pudéssemos ter uma vidinha melhor, ilimitada a 100 anos ou 120 anos? Não, eu não acredito nisso. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Quando fala vida e vida com abundância, é vida abundante, vida eterna. Não é vida de ostentação, não é vida que o mundo oferece, não. É a vida eterna, em toda a sua beleza, glória, resplendor e majestade, e na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden? Adão e Eva foram expulsos por conta da sua rebeldia, rebelião, desobediência à palavra de Deus. O jardim do Éden ficou vazio. Ficou vazio até que os que foram comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus pudessem ser resgatados e então retornarem para lá. A terra prometida é aquele jardim lá do Éden, que é onde estava Lúcifer, lá nos céus. Ele estava lá, servia a Deus até certo ponto. E quando ele se rebelou, também foi expulso. Então, o jardim de Deus é a terra prometida por toda a eternidade, para, obviamente, aqueles que vencerem o mundo, vencerem o diabo, vencerem a sua própria vontade, seu próprio eu, sua própria carne. Então, para que isto venha ocorrer na vida da gente,
de cada um de nós, é preciso que a gente venha ouvir e obedecer a sua santa palavra. E ele diz aqui, no texto sagrado, Deuteronômio capítulo 6, e versículo 4, diz assim: ouve, Israel, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o princípio da fé cristã. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Senhor refere-se ao Deus Pai. Jesus ao Deus Filho. Cristo refere-se ao Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos-lo de nosso Senhor, consideramos-lo como o nosso Senhor, único Senhor. Não tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, não tem santinho, santão, santa, não tem. Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Quando nós entendemos que Ele é o único Senhor, então nós vamos entender também que todos nós somos servos. Você, eu, todos nós. Não importa a condição social, econômica, a raça, a cor. Não importa nada. O que importa é o seguinte: Ele é o único Senhor. E todos os que nele creem, consideram-se servos. E quem não o considera, também é servo. Querendo ou não querendo, vai ser servo. Vai ser obrigado a ser servo. Nunca senhor. Então a pessoa pode ter o dinheiro que tiver, o poder que quiser deste mundo, mas vai ser apenas neste mundo. Quando morrer, já era, acabou. Vai entender mesmo que só existe um só Senhor. E ela é serva. Então, quando a gente começa, quando a gente entende, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente entende Deus, a gente começa a entender Deus, que é o que Ele quer. E Ele se revela para nós através da sua palavra, Ele faz a gente entender. Neste momento você está a entender, tem certeza. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o único Senhor. Esse é o título da Igreja Universal do Reino de Deus. Sobre o nome da Igreja Universal está: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor, é o soberano Senhor. E todos os demais, todas as demais criaturas, tudo que existe nos céus, na terra, debaixo da terra, são servos. E nada mais. E nada além disso. A pessoa pode ter o poder, como eu estava falando, que tiver neste mundo, mas ela pode ser senhora, senhor do mundo, como vai acontecer com o anticristo quando vier. Ele vai ser senhor por 7 anos. 7 anos. Ele vai ser senhor aqui na terra. Obviamente, dos incrédulos, né? Porque os cristãos já terão subido, sido arrebatados. Mas ele vai ser o Senhor durante 7 anos aqui. Os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, ele vai ser bom, vai ser um pacificador. Mas, depois que ele tiver tomado posse do senhorio de todos, então ele vai mostrar as unhas, ele vai ser cruel, mau, perverso, aliado de Satanás.
vai ser o próprio Satanás. Mas só por um tempo. Depois ele vai acabar. Então, só o Senhor é Deus. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sabe por que ele é o Senhor, minha amiga e meu amigo? Deixa eu falar para vocês. Preste atenção, você vai entender bem. Olha só. Quando você casou, quando nós casamos, o que acontece? Nós geramos filhos. Os nossos filhos sempre, por toda a vida, estarão, ou bem ou mal, submissos ao senhorio do pai e da mãe. Não é assim? O pai ou a mãe pode ser a pessoa mais insignificante da face da terra. E o filho, a filha, pode ser a pessoa mais poderosa na face da terra. Mas o pai e a mãe dessa criatura sempre será maior do que a sua filha ou o seu filho aqui neste mundo. Sempre. Porque foi eles que geraram aquela criatura. Assim é Deus. Ele é o Pai. Você sabe o que significa Deus Pai? Significa que ele é o começo de todas as coisas. Ele é o começo, é o princípio de tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o princípio e o fim. O primeiro e o último. O alfa e o ômega. Então, tudo começou com ele. Aí vem o curioso e pergunta, e quem gerou Deus? Ele não foi gerado. Deus não tem mãe, nunca teve mãe. Deus é autoexistente. Autoexistente. Ele sempre existiu. E dele veio todas as coisas, inclusive você e eu e todos nós. Tudo veio dele. Então ele é o Senhor, porque ele iniciou todas as coisas. Então tudo que existe, os céus, a terra, os anjos, os demônios, tudo que existe, começou com Deus. Aí você vai dizer, bispo, mas então quer dizer que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, assim como Deus não criou Adão e Eva rebelde. Deus criou Lúcifer, que quer dizer cheio de luz. Ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e poder. E ele, então, almejou. Ele era servo, mas ele, a partir do momento que ele almejou, que ele suspirou, ele desejou ser Senhor, como o único Senhor, pronto. Então foi expulso do céu. Ele foi rejeitado nos céus. Ele e toda a sua gangue. Eles se tornaram os demônios, o diabo e os demônios, e veio aqui para a terra. Mas ele, o diabo, não foi criado o diabo. Ele foi um anjo criado de acordo com a perfeição divina. E ele era perfeito. Se você ler Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 38, a partir do versículo 12, você vai entender o que era Lúcifer. Então, ele foi criado, mas ele almejou a posição de Deus, ele almejou ser Senhor. Não, aí já era, foi expulso. Adão e Eva foram criados, como você já sabe, em perfeito. Adão e Eva eram a imagem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha só a posição do ser humano. Adão e Eva foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Tinham o domínio de toda a terra.
domínio sobre os céus, o mar e o ar, e a terra. O mar, terra, ar e mar. Ele dominava tudo. Quer dizer, Deus lhe deu poder, autoridade. Não havia nada no jardim do Éden que Adão e Eva não pudessem desfrutar, menos uma coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, agora é serpente, o diabo, incitou, sugeriu, falou, e a Eva acabou, por conta da curiosidade, provando do fruto que ela sabia. Adão havia falado para ela, olha, nós podemos comer de todos os frutos. Aquela árvore ali nem podemos tocar, quanto mais comer. Porque o dia que nós tocarmos nela, nós vamos morrer. Deus determinou isso, acabou. E é o que aconteceu. E tem acontecido. Quando Eva ouviu a voz do diabo, e ele disse para ela assim, não pode comer, Deus não quer que você seja como ele. Olha só, em outras palavras, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. O diabo suscitou em Eva o desejo de querer ser senhora também. Quando ela tocou na fruta, pronto, ela caiu. E depois levou também Adão a cair. Quer dizer, o diabo, incitado pelo seu próprio desejo, queria ser senhor, almejou ser senhor. Foi expulso do céu. Adão e Eva queriam ser senhores, queriam também ter o poder de conhecer o mal. Eles não conheciam o mal. O mal não existia até então na vida deles. Porque eles só conheciam o bem. Para que conhecer uma coisa que você não precisa? Para que querer uma coisa que você não precisa? Mas a vaidade, o orgulho, o desejo, a cobiça de querer ser um pouquinho além do que você é, pronto, já era. Foi o que aconteceu com Lúcifer e aconteceu com Adão e Eva, e nós somos o resultado da rebelião de Adão e Eva. E não venha com aquela conversa, poxa, mas eu não tenho culpa, foi Adão e Eva que pecou e eu não, o que eu tenho com isso? Se fosse você, você faria isso, e você faz isso. Todos nós fazemos isso, qualquer um de nós. Enquanto nós não conhecemos o Senhor nosso Deus como o único Senhor, nós queremos ser Senhor também. Almejamos o senhorio, o querer ser servido ao invés de querer servir a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, o grande problema do ser humano é esse. Porque ele quer ser servido, e quem é servido é o Senhor. É ou não é? É o Senhor que é servido, não o servo. Se você quiser ser além de servo, serva, você vai perder. Vai perder porque é essa história. E a história está se repetindo. O ser humano sofre porque quer ser senhor. Ele não aceita a condição de serva, de servo. Pense nisso, você vai ver. Você vai entender melhor as Sagradas Escrituras. Por que o homem sofre? Por que as pessoas sofrem? Ouve, Israel. Hoje Deus está falando, ouve todos os povos. O Senhor é o Deus único. Único, não existe outro. Não existe outro. Só Ele é santo, santo, santo.
Só ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Só ele e mais ninguém. Veja, vale até a pena, eu vou estender mais um pouquinho, mas vale a pena lembrar aqui o que está escrito, que fala a respeito do Senhor Jesus. Olha só por que ele foi elevado soberanamente. Você pode pegar lá em Filipenses o texto, capítulo 2, e a partir do versículo 5, que diz assim, olha só, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito, no original hebreu, fala espírito, de sorte que haja em vós o mesmo espírito ou sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus, mas aqui no mundo ele assumiu o papel de servo e acabou. Ele era Deus, tinha forma de Deus, mas não usurpou o seu direito, a sua autoridade, ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. E realmente, Jesus foi escrachado. Fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, quer dizer, de Deus ele tornou-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. O servo é o que obedece. Só o Senhor manda. Os servos obedecem. Só isso. Parta desse princípio. Coloque a palavra de Deus nesse patamar. Os servos servem. E Deus é servido. Só um é Senhor, é Deus. O resto é servo. Há os servos que obedecem e aqueles que não obedecem. Então deixam de ser servos. Deixam de ser servos de Deus. Vão ser servos de si mesmo ou indiretamente do diabo. Então, ele humilhou-se a si mesmo, Jesus, né? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, que era a morte mais abominável, mais vergonhosa, mais amaldiçoada. Todos os que morriam na cruz eram malditos. Eram literalmente malditos. E eles eram crucificados nus, para que a vergonha pudesse ficar exposta. Por isso também, olha só, porque ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, Deus, também o Pai, o exaltou soberanamente, quer dizer, sobre todas as coisas, pessoas, tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer dizer, há quem não confesse Jesus Cristo como Senhor, mas, obviamente, indiretamente, confessa que o diabo é o Senhor dessa pessoa. E aí você vê o resultado da vida dessa pessoa. Jesus disse, aquele que me serve, o Pai o honrará.
Assim como meu Pai me honrou, os meus servos serão honrados também. Então, minha amiga e meu amigo, avalie a sua vida, porque às vezes eu estou falando de forma genérica, às vezes você vai na igreja, louva a Deus, adora a Deus, você serve a Deus, você é uma pessoa que serve a Deus dentro da igreja. Mas quando você sai da igreja, você deixa de servir a Deus para servir a si mesma. Ou então buscar, anelar, desejar ser servida pelos outros. Então você já deixou de ser serva de Deus, porque você foi serva só dentro da igreja, mas fora da igreja você serve a si mesmo. Você é senhora, senhor de si mesmo. Então, não serve a Deus. O servo de Deus é servo de Deus na cozinha, no banheiro, na sala, no chiqueiro. Onde quer que for necessário ele está, ele vai estar. É o servo. O servo não tem o direito de chegar, eu quero te servir ali ou acolá. Não. O servo não escolhe onde vai servir. O Senhor é que coloca ele no lugar que ele deve servir. Porque é servo. Então, se você não for serva de Deus, servo de Deus na sua própria casa, como é que você vai ser servo de Deus fora da casa, fora de casa? Se você não é serva de Deus fora, ou servo de Deus fora da igreja, como que você vai sê-lo dentro da igreja? Não tem. O casamento, o que é o casamento? O que é o matrimônio? O matrimônio é isso. Você une a pessoa que você ama para servi-la e vice-versa. Essa é a nossa obrigação. A obrigação do marido é servir a sua esposa. A obrigação da sua esposa é servir o seu marido. Se um serve ao outro, então os dois serão felizes. Mas quem quer servir quem? Ninguém quer ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido. Esse é o problema. E aí entra o problema. E aí entra a rebelião. E aí entra os desgastes emocionais, etc, etc. Amiga e amigo, só o Senhor é Senhor. Você é servo. Você pode ter o cargo que você quiser. Você pode ocupar o cargo mais importante deste mundo, como o do anticristo. Mas um dia você vai descer, você vai cair. E você sabe disso. Você pode até ser ou pensar que é Senhor por algum tempo, mas não por todo o tempo. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Senhor. Que quer dizer, só Ele é o chefe. E mais ninguém. Todos os demais são servos. Direto ou indiretamente, serão servos. Entendeu? Entendeu, minha amiga? Às vezes você perde tempo em querer ser senhor. É isso mesmo. Você dá o máximo de si para ser senhor. Quando você ocupa uma cadeira que é senhor, que está mandando, então as suas responsabilidades aumentam e você se torna servo ou escravo de si mesmo. Escravo do trabalho. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, é o que está escrito na palavra de Deus. Confira isso que eu estou falando. Isso aqui não é ideia minha, não. Isso é um pensamento meu, não. Não, isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Só Deus, só e somente Deus é o Senhor. Os demais, tudo mais, é apenas servo. Claro que existem aqueles que vão ser servos dele por toda a eternidade
e aqueles que vão servir-se a si mesmo lá no inferno, sob o calor do lago de fogo e enxofre. Ou você é ou você não é. Essa é a realidade. Essa é a palavra que eu entendo. Se você concorda, se você não concorda, é problema seu. Mas é o que está escrito, é o que eu tenho falado aqui. E eu vou deixar aqui. Esse texto aqui de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 5, vai fazer você entender bem o que Jesus, como ele Senhor, ele Deus, se fez de servo para servir ao Pai. E Lúcifer, que era servo, quis se fazer de Senhor. E hoje está no inferno, hoje vive perdido. Não tem jeito para ele. E muitas pessoas, a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Deus abençoe a todos. Já falei demais, né? Mas a gente quer dar para vocês o que Deus nos tem dado. Tudo, 100%. E aí está o que eu creio, o que eu tenho ensinado, o que eu tenho procurado viver. Eu sou servo. E quanto mais alto, ou quanto mais alta é a posição do servo, mais responsabilidade, mais ele tem que servir. Ele tem que servir mais do que aqueles que estão sob ele. Foi o que Jesus fez. Ele serviu ao Pai mais do que todos nós. Deus abençoe e até amanhã. Por exemplo, desculpa lá falar isso, nós estamos na época de carnaval, né? Por exemplo, essa é festa da carne. É a festa de ninguém é de ninguém. Que ninguém serve ninguém e todo mundo serve a própria carne. Só vamos alimentar a carne, como diz o lema do carnaval. Vamos satisfazer a carne. Vamos dar à carne tudo que ela quer. Está servindo quem? Está servindo quem? A Deus? Não. Está servindo ao diabo que está vestido de carne. Fica com Deus até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.